Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um de nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar? Olá pessoal, no hashtag costurando de hoje vamos costurar uma camisa bem simples de malha com gola em V transpassado para o nosso Ken modelo padrão, certo? Esse foi o molde que a gente aprendeu no vídeo anterior. E é esse molde que a gente vai fazer, ele é bem simples. Então, aqui a gente não tem por que a gente se preocupar com as mangas, a gente só vai se preocupar com o acabamento da gola e das mangas, somente. Tá bom? O tecido que vamos usar é malha, já que o nosso molde é exclusivo para malha, tá bom? Ele não tem abertura nas costas, em canto nenhum, então malha. E aqui eu tenho uma malha conhecida como elanquinha. Elanquinha porque ela é uma malha bem fraquinha, bem fininha e bem baratinho. Ela estica nessa direção, mas não estica nessa, tá vendo? Nessa aqui ela não estica. Então, é nessa direção que estica que a gente vai colocar o desenho do nosso molde para a largura, certo? Tem a largura do molde e a altura do molde. Então, para a largura do molde, a gente vai usar essa direção que estica. Aqui a gente tem duas cores, branco e laranja. A gente vai usar o branco para a camisa e o laranja para os detalhes de gola e de manga, tá bom? Para riscar nesse tecido, sugerimos que você use o lápis grafite, assim ele não vai manchar o tecido, nem vai manchar o seu boneco. Então, minha gente, aqui eu tenho, ó, o molde da minha camisa. Notem que eu não recortei em volta ainda, porque não me interessa esse recorte agora. O que eu recortei foi somente o buraco do pescoço, tá? Aí, aqui eu tenho uma tirinha de 11 centímetros de comprimento por 2 de largura pra gente fazer a gola. E duas tirinhas aqui, ó, de 10 centímetros, tá? Por 3 centímetros de largura, mais ou menos, pra gente fazer o acabamento das mangas. Vamos reservar as mangas, vamos começar com a nossa gola. Pra gente costurar essa gola, a gente vai precisar da ajuda de um cone de linha vazio, tá? Dá pra costurar sem o cone? Não sei, porque todas as minhas costuras sem o cone não deram certo. Talvez com vocês dê certo, tá? Comigo não deu certo, o cone ajudou bastante. E essa foi a forma mais fácil da gente
costurar essa malha aqui, tá bom? A gente também vai precisar da prensa-tela especial de acabamento ou pés-ponto, né? Vocês lembram dela, né? Calcador, ou prensa-tela, ou pezinho de máquina, como você quiser chamar isso aqui, tá bom? A gente tem o universal da máquina, que vai quebrar um galho. Dá pra gente costurar tudo com esse calcador aqui, dá sim. Mas esse aqui vai facilitar bastante a nossa vida, tá? Além desse calcador aqui, caso você queira fazer um acabamento de pés-ponta em volta da gola, aí você vai precisar desse calcador aqui, que é um calcador de caseadinho, tá? Ele também é um calcador opcional. Dá pra fazer tudo com esse aqui. Só que não é muito fácil não, tá certo? Então, vamos deixar os 3 ali. Caso a gente vá usar, a gente vai pegando. Outro detalhe importante que eu gostaria de deixar aqui informado em relação à nossa roupinha, que a gente vai precisar de 2 cores, certo? Uma para os acabamentos e a outra para a base da camisa. Dá para costurar tudo com uma cor só? Dá. Mas isso não deixa a peça bonita, tá bom? Então, pessoal, vamos começar a nossa costura fechando aqui a nossa gola. Então, eu vou dobrar aqui no meio e passar a minha costura. Ó, pessoal, o lado que eu risquei eu coloquei pra dentro, tá? O avesso tá do lado de dentro. Feito isso, a gente agora vai passar na máquina e fazer um zigue-zaguezinho aqui, ó, nessa parte aberta aqui, pra gente fechar a nossa gola, tá? Se você não quiser usar a máquina de costura, você pode fazer essa costura à mão, aí nesse caso nem precisa você fazer esse alinhavo aqui em cima, já vai direto aqui embaixo e fecha, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho uma cor laranja, referente aos meus acabamentos, que é a primeira cor que eu vou usar nessas costuras, tá? E aqui está o meu calcador universal da minha máquina de costura, tá bom? Eu não tenho... Para fazer o zigue-zague da nossa gola, a gente não precisa de calcador especial. E o zigue-zague, normalmente a máquina não engole, tá bom? Então, você vem aqui, ó, vamos mudar para o ponto zigue-zague, comprimento número 2, largura número 4, tensão número 3. Aqui, como ficou a nossa costura, vamos tirar o alinhavo e vamos voltar lá pra mesa, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cruzar aqui, ó, a nossa gola, assim, certo? E vamos costurar. Eu vou passar só um pouquinho, porque eu quero cortar aqui, bem certinho. E vou costurar aqui, ó. Isso é tão pequenininho que, infelizmente, na máquina fica um pouco difícil pra gente costurar, tá? Por isso que a gente faz essa costura aqui, ó, na mão. Aí, aqui, ó, a gente vira pro lado de cá, corta o excesso e costura. Aí, feito isso, para essa cruzadinha aqui não ficar se abrindo assim durante o processo, não deixar a nossa roupa aleijada, a gente vai dar uns pontinhos aqui, tá? Eu vou começar aqui na frente. Depois a gente remove isso quando a camisa estiver costurada, tá bom? Aí, agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar isso aqui,
e vai marcar essa parte de cá aqui, ó. Que é o meio das costas, tá? Esse meio aqui que você marcou, vai ter que bater certinho com esse piquezinho aqui, ó, que a gente marcou na camisa, tá bom? Então, a gente vem aqui com o cone, camisa, a gola vai ficar assim, então a gente vai entrar com ela assim. A gente vai entrar o máximo que a gente conseguir entrar aqui, com essa gola, assim. Quanto mais você esticar, melhor vai ser, tá bom? Porque aí não vai dar trabalho na hora de costurar, vai ficar assim, tá? Aí, a gente vem aqui com a nossa camisa, o lado avesso de frente pra você, o lado correto pra baixo, e vem e encaixa aqui, ó, assim. Percebam que os piques tem que bater certinho aqui, tá? Aí, pra ele não sair do lugar, a gente faz assim, a gente prende com alfinete. Assim, tá bom? Aí, aqui, no biquinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai costurar mais ou menos isso aqui, ó. De tecido nesse biquinho aí, tá? Então, o nosso biquinho, na verdade, vai ficar aqui, ó. Meio centímetro, bem generoso aqui. Meio centímetro certinho. Então, seria mais ou menos aqui, ó, que a gente ia começar a costurar o nosso biquinho. Então, eu vou botar aqui. Essa é a parte mais difícil da nossa costura, tá, minha gente? Aí, aqui, ó, vai ficar assim, pra gente começar a costurar aqui, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar inicialmente uma costura aqui, bem no meio certinho, que é pra ele segurar minha base aqui, tá? Aí, quando eu faço isso, pro lado de cá, eu vou fazer uma costura reta aqui, do meio pra cá, bem juntinha. Porque isso aqui vai ser o caminho da minha máquina depois, tá? Então, eu vou parar aqui. Vou fazer a mesma coisa pro lado de lá, ó. Aí, o lado de cá, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vamos achar aqui, ó, o meio, esticar bem direitinho aqui, ó. Começar a nossa costura daqui, certo? Deixa eu dar outro ponto aqui. Se a gente não fizer isso, o nosso meiolinho aqui vai ficar um pouquinho troncho. Aí, a gente vem aqui, arruma bem direitinho, porque a gente precisa fazer essa costura reta aqui, ó, bem esticadinha, tá? Pronto. Aí, feito isso, com certeza aqui, ó, vai estar bem arrumadinho, certo? Agora sim, a gente vai para uma costura como se a gente estivesse no overlock, tá? Aí, eu venho aqui, ó, vou aproveitar a minha linha aqui mesmo e vou entrar aqui, ó, na beirada e costurar. Finge que a sua costura à mão é uma costura na máquina overlock. Se isso fosse uma camisa em tamanho normal, a gente estaria fazendo essa costura agora na overlock. Aí, já estamos chegando, ó. Aí, aqui a gente continua, tá? Sem problema nenhum. Depois a gente corta os excessos.
Aí, vocês lembram dessa costura aqui de pontinho, né? É essa costura aqui que vai ser o nosso guia para a máquina de costura, tá? Então, vamos ver como é que ficou a nossa gola, ó. Aqui, ó. Certinho, tá vendo? Agora, a gente vai pra máquina fazer a costura definitiva. Aqui na máquina, a gente vai substituir o nosso calcadorzinho de usos gerais para facilitar a nossa vida e vamos usar o calcador de acabamentos e pés ponto, tá? Não vou costurar pelo lado de fora, eu vou costurar aqui, ó, pelo tecido, tá bom? Eu vou começar, inclusive, nesse Vzinho aqui, ó, onde a gente começou da outra vez a mão. Aí, eu baixo meu calcador aqui, vou usar o ponto reto, comprimento número 2 e a largura número 6, que vai dar mais ou menos lá no meu ponto a mão. Aí, você vem bem devagarinho aqui, que é o meio, né? Aí, vira assim, ó. E continua a costura. Vai devagarinho que dá certo. Haja o que houver, não levante o pé calcador, tá? Só arrume e vai seguindo. Já estamos dando uma volta na gola. Aí, ó, vamos chegar naquela costura, tá vendo? Que tá até um pouquinho troncha aqui, mas tudo bem. A gente para aqui mesmo. Aí, percebam que a minha costura na máquina ficou depois da minha costura à mão. Quer dizer que a minha costura à mão tá aqui, do lado de cá. Certo? Aqui, ó. Se ela não estiver atrapalhando, ótimo, deixa assim mesmo. Tá bom? Pronto. Aí, aqui, a gente vai tirar esses pontinhos aqui. Pronto, se você quiser fazer um zigue-zague em volta disso aqui, fique à vontade, tá? Mas eu não acho que há necessidade para isso. E se você quiser fazer um acabamento de pés ponto aqui, ó, em volta, e faz essa costura aqui no pezinho da gola, tá bom? Aqui ficou um pouquinho amarrando, mas você estica um pouquinho, que ele vai ficar no seu devido lugar, tá vendo, ó? Certo? E a nossa gola tá pregada. Agora, a gente vai recortar o resto do nosso tecido pra gente poder costurar os acabamentos da manga. Aqui, ó, nossos pedacinhos, tá? A gente vai costurar assim, no lado avesso. Certo? Aí, se você quiser, você vem e alinhava. Eu vou alinhavar pra ficar mais fácil. Agora, a gente vai na máquina e vamos costurar aqui e aqui. Aí, aqui na máquina, ainda com essa prensa-tela aqui, ó, que é a de acabamento e pés ponto, a gente vai fazer essa costura, tá bom? É uma costura reta, então eu vou colocar aqui ponto reto, comprimento 2 e largura do ponto número 6, tensão 3. Mesma coisa eu vou fazer pro lado de cá. Agora, aqui a gente tira esses alinhavos, tá? Cortar os excessos aqui, ó.
Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse excesso aqui também, tá? Pronto, cortados os excessos. Agora, a gente vai alinhavar novamente pra gente fazer essa beiradinha aqui, ó, de laranja, tá? É uma beiradinha mesmo bem bonitinha aqui. E agora, a gente vai costurar na máquina. Aí, como aqui a cor é laranja, a gente vai costurar nessa beiradinha aqui, tá? Então, minha paletinha vai ficar do lado de fora, o ponto é reto, o comprimento é 2, mas a largura vai ser 0. Porque eu quero que ele costure essa parte laranja aqui, e não a parte branca. Eu venho aqui, ó, parte laranja, tá? Aí, do lado de cá, a gente faz a mesma coisa. Agora, a gente vai costurar a parte branca. E para costurar a parte branca, a gente tem que mudar a cor da linha, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente trocou a cor da linha, tá vendo? Colocamos branco. E vamos de novo costurar. Só que em vez de a gente costurar no laranja, agora a gente vai costurar no branco. Assim. Ponto reto, comprimento 2, largura 0. Continua largura 0 aqui. Pronto, ó. Agora aqui é só remover o alinhavo, tá vendo? E cortar os excessos. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Agora aqui a gente vem, ó, e corta esse excesso daqui, tá? Agora podemos cortar o excesso bem próximo da nossa costura assim, tá bom? Ó, como ficou linda essa manga. Bem legal, né? Como eu disse pra vocês, se quiserem fazer pés ponto aqui em volta da gola, com a linha branca, fazer aquela costurinha que fica aqui bem no pezinho, agora é a hora. A gente não vai fazer essa costura pra mostrar pra vocês que também dá certo, não há necessidade. Fica mais bonito? Fica, mas também dá um trabalho maior, certo? Se você tem paciência e sua máquina colabora, aí você faz essa costura. Se você não tem paciência e sua máquina não colabora, para por aqui mesmo. Agora, a gente vai fechar a nossa camisa. Para fechar a nossa camisa e a nossa manga não ficar uma em cima, outra embaixo, eu vou prender com agulha e linha. Agora, pessoal, chegamos num ponto que a gente vai fazer uma costura muito delicada, que é essa costura de lateral. Notem que aqui tem uma grande quantidade de malha e aqui não tem quase nada de malha, então tem uma diferença enorme aqui nas malhas. Se você levar diretamente para sua máquina de costura e for costurar tipo zigue-zague, tudo certo, sua máquina não vai engolir. Mas se você for fazer o ponto reto, que é o que a gente vai fazer agora, quando ela pular daqui para aqui, ela vai engolir o seu tecido. Aqui a gente não vai conseguir fazer revés, porque a gente vem, quando volta, ele dá a macaca e engole aqui pelo buraco da máquina. Para evitar isso, a gente vai usar papel, certo? A gente vai precisar da ajuda de papel aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Sim, ó. Aí você vem aqui, baixa o seu calcador, ponto reto, comprimento 2, aí a largura você vai pular para 6, que é para ele ir bem pro canto aqui, ó, e dar a volta e descer na costura, tá bom? Aí a gente agora vai costurar. Percebeu que deu pra gente vir sem o tecido ser engolido, tá vendo? Aí aqui, ó, a gente vem, gira devagarinho e termina a costura. Aí aqui você se preocupa com essas pontas aqui, ó, pra ficar tudo certinho. Até pra voltar com zigue-zague no final da costura, tá bom?
Aí aqui, ó, tá o nosso papel preso, tá vendo? A gente vem, ó, puxa o papel de um lado e do outro. E o resto se solta, tá vendo? A nossa costura tá aqui, ó, no lugar, certo? Mesma coisa a gente vai fazer pro outro lado, tá? Essa foi a forma mais fácil da gente costurar isso aqui sem a máquina engolir, né? Porque você tem esse trabalho todinho. Quando chegar aqui, a máquina engoliu o tecido, rasgou, desgraçou a camisa inteira. Então, venho aqui com o mesmo pedacinho de papel. Porque minha preocupação maior é o começo e o fim da costura. Ó, do mesmo jeito. E a nossa costura tá feita, tá bom? Aproveitando que a gente tá aqui, a gente agora vai fazer uma costura de zigue-zague aqui na barra para fortalecer um pouco o nosso tecido. Essa costura, ela é opcional, tá, minha gente? Como a máquina não engole costura de zigue-zague, é muito difícil a máquina engolir uma costura de zigue-zague, então a gente não vai precisar da ajuda do tecido para essa costura aqui não, tá? Outro detalhe é a questão da espessura do nosso tecido, que tá toda por igual aqui, tá bom? Então, ponto zigue-zague, comprimento número 2, largura número 5. E agora que a gente fez um zigue-zague, vamos fazer a bainha da nossa camisa. Para isso, a gente vai fazer um alinhavo, né? Como sempre, nos ajudando aqui, ó, na hora da gente fazer essa costura, tá? Então, você dobra aqui, um meio centímetro generoso, costura bem aqui em cima do zigue-zague, se você fez um zigue-zague. Se você não fez um zigue-zague, costura bem na borda, que é para a sua costura ter espaço e não passar por cima do seu zigue-zague, tá? Do seu alinhavo. Feito isso, agora a gente vai fazer essa costura aqui dentro. Aí, você começa aqui, ó, por essa esquina. Assim. Ponto reto, comprimento 2, largura do ponto, eu vou colocar número 4. Vai ajudando o seu tecido, dedinho lá atrás, dedinho cá na frente, deixando tudo arrumadinho para a máquina costurar. Ó, já terminamos a nossa costura aqui. Aí, aqui a gente remove o nosso alinhavo. Às vezes acontece de ficar linha de alinhavo porque em algum canto a nossa máquina passou por cima do nosso alinhavo, tá? Aí, quando ela passa por cima do alinhavo aqui, ó, por exemplo, aí fica difícil da gente arrancar o alinhavo com mais facilidade daqui. Mas tira, tá? Sem problema. Aí, aqui, minha gente, a gente vai tirar do avesso, tá? Se você quiser cortar um pouco dessa beirada aqui, você pode cortar, tá, minha gente? Não é obrigado você deixar isso aqui, não. Eu vou deixar, porque como eu não fiz costura de zigue-zague aqui dentro, então... Mas se tiver atrapalhando, você pode meter a tesoura pra cima. Que às vezes fica querendo sair pra fora, né? Aqui, ó. Pronto. Quem vai vestir essa camisa é o nosso Ken articulado, né? Que veio na cadeira de roda, ele já tá com a bermuda estilosa. Vai vestir por cima da cabeça, tá vendo? E agora, a cabeça. Vai entrar um pouquinho apertado,
porque esse Ken tem um cabelo duro. Aí aqui, ó, você vem, baixa o bracinho dele, ajeita a costura aqui, ó. Aqui também. Baixa o bracinho, ajeita a costura. Era isso que eu tava falando, tá vendo? Ficar revirando desse jeito, aí você vai e mete a tesoura pra cima. Mas isso é o de menos, tá bom? Também dá pra você fazer aquele pés-ponto que eu falei pra vocês aqui, ó. Você costura aqui em volta, ele não vai ficar arregaçando pra fora. Mas, ó, se você organizar tudo direitinho, não vai ter problema nenhum com o colarinho da camisa dele, tá vendo? Eu só achei que um lado ficou mais largo que o outro. Mas tudo bem, isso é assim mesmo. Os ossos do ofício, né? Parece que o nosso Ken tá de farda. Faltou só o emblema aqui da escola pra ficar parecendo uma farda, né? Essa não é das melhores camisas que eu gosto de costurar aqui no canal, mas para quem tá aprendendo a pregar golas, é sempre bom a gente testar com modelos bem simples de camisa, tá bom? Aí tem isso aqui e temos aqui, ó, o nosso Ken. O outro articulado tá até descalço, bichinho. Tá usando uma bermuda mais simples, né? É a mesma bermuda, só que mais simples, ela tá sem bolso. E a camisa é a mesma também, só mudou a cor, tá vendo? E a forma de costurar, porque aqui a gente não colocou um vivozinho, uma costura, como a gente fez na manga de cá. A gente só dobrou e costurou aqui, ó, na parte laranja, tá? Dá certo também, tá vendo? Ó como essa ficou perfeita. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem tava querendo um modelo de roupa para fazer fardamento para suas bonecas, seus bonecos, né? Esse modelo aqui ficou ótimo. Esse aqui realmente fez lembrar uma camisa de escola. É só você colocar aqui, ó, o símbolo da escola nas costas também, vai ficar igualzinho uma camisa de escola, tá? E inclusive até combinou com o nosso bermudão. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!